minha gente? Agora que nós tivemos o nosso minuto de sabedoria, agora vamos passar o tempo para a nossa professora da noite, né? Que vai ser a nossa irmã Snaide, tá? Então, o tempo é seu, Snaide. Serão bem-vindos todos. Bom, para aquelas pessoas que eu ainda não falei boa noite, não cumprimentei, uma boa noite para todos, para todas, né? Que sejam muito bem-vindos nessa nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre algo muito especial e importante, que está muito voltado para os tempos atuais. Sempre fez parte dos ensinamentos, sempre fez parte do que nós esperamos e temos certeza que vai acontecer. Só não sabemos o dia e a hora, que é nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Os tempos estão cada vez mais nos apresentando motivos e tempo para que a gente possa olhar, analisar e sentir, principalmente nós que somos membros da igreja, nós que somos santos dos últimos dias, nós que estamos tentando nos firmarmos sempre na igreja, estamos tentando aplicar em nossas vidas aquilo que a gente tem aprendido sobre os ensinamentos do Senhor. A nossa responsabilidade é muito maior. Ontem eu conversei com a Lígia, a gente estava conversando não sobre a aula, a gente estava conversando sobre um outro assunto. E nós chegamos a falar, eu cheguei a falar isso para a Lígia. Prepararmos-nos para a segunda vinda de Jesus Cristo é quase que um dever nosso. Por quê? Para nós que estamos na igreja, para quem está aí fora no mundo, tanto faz, tanto fez. Muitas vezes, as pessoas estão na ignorância, elas não têm o conhecimento, né? E quando você não tem o conhecimento de alguma coisa, você passa a não ser tão responsável, você passa a não ser tão... a palavra correta é o responsável. Porém, quando a gente tem o conhecimento, a gente aprende, a gente está tentando viver ali, e nós temos aprendido sobre todas essas coisas, a nossa responsabilidade é muito grande. Porque, como eu disse, quem está lá fora no mundo, as pessoas estão na ignorância. Muitas vezes, a maioria está na cegueira. E a gente tem visto isso aí, essa cegueira espiritual está tomando conta do mundo, seja o problema aqui no Brasil, seja na América, seja na Europa, enfim, a cegueira espiritual é algo muito impactante hoje e algo que é preocupante. Mas essas pessoas que estão na cegueira, que muitas delas, algumas não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho, e muitas nem querem, né? Tem pessoas que não querem, elas não querem porque... Outro dia eu vi um vídeo que um homem ficava na rua, um homem, não sei quem era, se ele era um repórter, mas ele ficava num centro no Brasil, eu creio que ali era São Paulo, não tenho bem certeza, e fazia uma pergunta para as pessoas que passavam: você acredita em Jesus Cristo? E, gente, eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito triste, porque uma grande maioria respondia que não. Um homem respondeu que ele acreditava: sim, eu creio em Jesus Cristo. Né? E perguntou: por que você crê? E esse homem falou na linguagem dele, no jeito dele, ele não era um membro da nossa igreja, mas do jeito que ele sentia, ele falou, né, que ele acreditava em Jesus Cristo, porque se não fosse pelo Salvador, nós não estaríamos hoje aqui. Ele falou assim: se não fosse pelo Salvador Jesus Cristo, você não estaria aí me perguntando e eu não estaria aqui te respondendo. Mas isso aí foram várias pessoas que eu vi
Esse homem é um vídeo que apareceu aleatório para mim. E eu, às vezes, muitas coisas eu deleto, eu não olho, mas muitas coisas eu olho porque eu quero entender, eu quero sentir como que o mundo está, né? E, infelizmente, irmãos e irmãs, tem muita gente que não acredita em Jesus Cristo, não acredita em Deus. São pessoas que eles acreditam em outra coisa, eles acreditam, sei lá, que um macaco pode virar, pode fazer, eles acreditam em coisas, às vezes, esdrúxulas, mas eles não acreditam em Jesus Cristo. Mas essas pessoas, eu penso, né, quem sou eu para julgá-las? Eu não posso julgar ninguém, não tenho esse direito, não é isso que o Senhor espera. Mas eu penso que essas pessoas, elas não tiveram oportunidade de aprender, elas não tiveram oportunidade de conhecer realmente é, toda a história, a maior história da humanidade, que foi desde o nascimento de Jesus Cristo até a sua morte e até a sua ressurreição. Essas pessoas estão na cegueira espiritual. Mas nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias e nós estamos aqui com a oportunidade de podermos fortalecer a nossa crença. Nós temos aprendido através dos profetas, através dos líderes, através dos estudos, através do livro de Mórmon, das Escrituras. Nós temos aprendido muito sobre o Senhor. E a nossa obrigação de nos prepararmos para a segunda vinda de Jesus Cristo, ela se torna muito grande. É um compromisso que nós temos para com o Senhor. E como que a gente faz para se preparar para a segunda vinda? O inimigo vai estar sempre batendo. O inimigo vai bater, ele bate principalmente daquelas pessoas que estão no caminho, como somos nós. As pessoas que estão na igreja, que estão se esforçando para estarem, porque nós não somos perfeitos, mas nós estamos nos esforçando, nos fazendo, dando o máximo nosso, nos esforçando para sermos seguidores de Jesus Cristo, porque nós temos a nossa crença, nós acreditamos e a gente sabe que o caminho é estreito e apertado, mas se nós fizermos a nossa parte e nós formos realmente seguidores do Senhor, um dia tudo vai estar bem. Um dia, quando ele voltar e ele voltar a reinar na terra, todos os justos estarão ali no último dia e tudo vai estar bem, né? Para aqueles que creem. E para quem não crê, vai ser muito mais doloroso. Com certeza vai ser doloroso. O dia que tiverem que se apresentar diante do Senhor, eu tenho a impressão que vai haver rugidos, vai haver dores, vai haver muitas coisas. Porém, nós que estamos aqui, a gente não sabe, a gente nem vai tentar adivinhar quando que será a segunda vinda, a volta do Senhor. Mas nós vamos fazer a nossa parte e vamos fazer coisas que são requeridas de nós para que a gente possa se preparar para essa segunda vinda. Alguém quer me falar o que pensa sobre o que nós podemos fazer para que a gente possa estar se preparando para a segunda vinda de Jesus Cristo? Eu diria continuar orando e vigiando, porque a gente tem que estar orando sempre, vigiando sempre. Uma das coisas, né? Tem muitas, mas essa seria uma delas. Exatamente, é uma delas. É que a gente possa estar orando e que a gente... Eu diria que também é cumprindo também com o nosso mandamentos, né? E sendo filha obediente no seu caminho, né? Seguindo, indo para o templo, indo para a igreja e orando sempre, porque a oração também nos fortalece e faz com que a gente chegue cada vez mais perto dele. Verdade. Obrigada, irmã, isso mesmo. Essa aula, ela foi tirada dos ensinamentos que a igreja
Teve uma época que eram os ensinamentos dos presidentes, até eu e a Lígia, a gente conversou, que a gente tem bastante saudades desse tempo, porque a gente estudava aqueles manuais, e essa aula, especificamente, nós estamos tirando dos ensinamentos do presidente Wilford Woodruff, né? Então, ele diz que nós estamos nos últimos dias e nós devemos atentar para os sinais da segunda vinda do Salvador. E entre as citações dele, ele diz que os sinais, né, dos tempos que anunciam a vinda do Filho do Homem, eles já são manifestados nos céus e na terra. E ele diz assim, que tudo que os santos, nós, precisamos fazermos é sermos serenos, vigilantes, prudentes perante o Senhor e atentar para os sinais de tempos e sermos também fiéis e leais. São requisitos muito importantes que a gente possa seguir firmes, a gente possa estar realmente se preparando para a segunda vinda, né? Se preparando espiritualmente, se fortalecendo e ajudando na obra. O trabalho que é feito, os templos que nós temos visto aí, a igreja cada vez aumenta mais os templos já são uma preparação para a segunda vinda, né? Então, nós temos que estar levando isso aí para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho, possam conhecer a igreja e elas possam ter o privilégio que nós temos de podermos estarmos dentro de um templo sagrado, que nós podemos fazer mais que nunca a obra vicária. Nós precisamos, dentre as coisas que temos que fazer, a preparação ela requer de nós que nós possamos estar fazendo essa parte, né? Irmos ao templo, não deixarmos de ir ao templo e prepararmos a obra vicária. Fazermos a obra vicária para aqueles que já se foram e que não tiveram a oportunidade nessa terra de conhecer o Evangelho. Todo esse trabalho faz parte da preparação para quando o Senhor vier para a segunda vinda, né? Então, ele diz assim, que eu achei muito interessante, numa parte, né, que ele diz que o Senhor Jesus Cristo voltará em breve para reinar na terra. O mundo pode dizer que ele retarda a sua vinda até o fim da terra. Porém, eles não conhecem nem os pensamentos e nem os caminhos do Senhor. Muitas pessoas podem duvidar. Aquilo que eu estou dizendo, aí fora tem muitas pessoas que não conhecem por falta, por ignorância. Então, podem dizer, eu já contei isso aqui um dia no grupo, numa aula, e eu vou repetir. Eu tenho um amigo, que ele foi meu amigo de infância. As nossas mães eram amigas. E um dia eu postei uma escritura no meu Face, ele veio e escreveu que... Yeah, $15 on 4. Oi? Oi? Coloque no mute, menino. Ok. Então, e esse meu amigo, ele escreveu, eu postei, coloquei um texto e coloquei uma escritura falando, e ele entrou lá no meu Face e disse, isso aí é tudo mentira. Ai, que absurdo, isso aí é tudo mentira. Eu não briguei com ele, eu simplesmente apaguei o comentário dele, e depois, inbox, eu falei para ele que gostaria que ele pudesse ter a oportunidade de conhecer, né, todas essas verdades do Evangelho, ele conhecer realmente o Senhor, porque ele estava numa cegueira espiritual. Eu falei para ele, mas não falei brigando, é tanto que ele continua sendo meu amigo, tenho o maior carinho por ele, pela família dele, mas é uma pessoa que eu sinto que é isso aqui. Às vezes, as pessoas que não conhecem nem os pensamentos, nem os caminhos do Senhor, muitas vezes elas vão duvidar, né? O presidente, ele diz que o Senhor não adiará
sua vinda por causa da descrença de certas pessoas. E os sinais, tanto no céu como na terra, indicam que o tempo está cada vez mais próximo. Ou seja, nós temos que nos prepararmos muito rápido, porque não vai ser anunciado para nós o dia que vai acontecer, mas vai acontecer. Então, vai ser como as virgens, a lâmpada e as virgens, aquelas que se prepararam, o noivo veio e elas foram embora. As loucas, aquelas que não se prepararam, não tiveram com o seu azeite pronto, elas ficaram, né? Então, tem uma escritura, acho que a Isabela colocou para nós, e eu gostaria que alguém pudesse ler. Está lá em Joseph Smith, em Mateus, mas está lá, não é Mateus em Joseph, porque se você procurar em Mateus, você não vai achar essa escritura. Falar, mas não tem. Só que tem que ir lá em Joseph Smith. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e ela começa a dar folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também, meus eleitos, quando eles irem todas essas coisas, saberão que ele está próximo, sim, às portas. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, não, nem os anjos de Deus no céu, mas unicamente meu Pai. Quer comentar, Isabela? Eu acho muito interessante, né, essa parte que diz que nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo nosso Salvador Jesus Cristo, e nem mesmo nós sabemos o dia e a hora. Mas aqui, como diz, né, sobre quando os ramos da figueira eles se tornam mais tenros e ela começa a dar folhas, a gente já sabe qual estação está se aproximando. E da mesma maneira, o mundo ele está muito iníquo, né? E cada dia Exatamente. e à medida que a gente vê pessoas que realmente têm um desejo de se achegar a Cristo, essas são as pessoas que estão amadurecendo em preparação, né, para receber o melhor, né, depois da segunda vinda. Exatamente, muito obrigada. Então, como a figueira, a parábola da figueira, né, que os ramos dela se tornam mais tenros, mais fortes, mais duros, né, começa a dar folhas, então já se sabe que o verão está próximo. E assim, o que está acontecendo com esse mundo, o que a gente tem visto, os absurdos que nós temos visto, está mais que evidente que são sinais claros que a segunda vida está muito mais próximo do que a gente possa imaginar. Muito mais próximo. A gente não vai saber o dia nem a hora, como você disse, eu já disse também, mas está muito próximo à vinda. Então, que a gente possa se preparar e a gente possa abrir nossas bocas e falar, e ter o desejo que outras pessoas também possam estar se preparando. Essas pessoas, principalmente, que estão nas trevas, que estão no escuro espiritual, que elas possam ser tocadas e possam se achegar a Cristo e terem essa oportunidade, de estarem preparadas para a segunda vinda, como você própria diz, a maravilha que vai ser na segunda vinda do Senhor. Com licença, irmã Snaide. Essa escritura que eu coloquei, né? Mas acaba encaixando com essa outra, perfeito. Né? Mas perfeito. Olha, o Senhor, as coisas dele, nada é por acaso. As coisas do Senhor, elas são todas interligadas. Elas têm. Você colocou Mateus e era em Joseph Smith, mas elas levam. As coisas do Senhor não são por acaso, né? Elas não aparecem por acaso. Elas têm uma ligação entre elas. Então, as escrituras que você colocou aí, elas acabam complementando o que está aqui em Joseph Smith e Mateus 1. O campo é o mundo. Isso. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. Exato. É o que a gente mais vê hoje em dia, né? A gente vê agora a força do bem contra o mal. Está muito evidente hoje isso. Está muito essa escritura, Lígia, que você acabou de ler,
ela está muito latente hoje em dia, está exatamente acontecendo isso. A gente vê uma guerra espiritual absurda que está acontecendo hoje. Aqui no Brasil, eu estou aqui, e aqui eu tenho visto, porque falar, mas é o lado político. Não, mas o lado político está levando as pessoas a se perderem espiritualmente, então a agressão, a briga, o distrato é muito grande. Se você vê nas redes sociais, você não quer, é melhor não olhar, porque as coisas estão. O que é? O maligno está batendo muito forte. E ele vai bater, conforme ele está batendo forte no mundo, mas ele vai bater mais forte em nós que estamos dentro da igreja. Exatamente. E o demônio aproveita muito disso, porque a divisão, a contenção, a briga é do demônio. E ele usa Exato, irmã. política para partido político, democrático, republicano, PT, essas coisas, causa muita divisão. E o pessoal cai nisso. Exatamente. Para mim, o único partido que vale mesmo é o partido teocrático, o partido de Deus, Jesus Cristo sendo o rei dos reis do milênio. Esse é o partido que me importa. O resto, os partidos da terra não me interessam. Mas o povo fica se brigando, se dividindo. Isso é uma festa para o demônio. Exato, ele tá se vangloriando com isso aí. Mas as Ele pessoas, como eu disse, muitas vezes as pessoas vão estar na escuridão e elas não vão perceber. Mas, infelizmente, dentro da igreja, eu não estou dizendo... Estou dizendo de forma geral, a igreja como um geral, hoje está acontecendo isso aí. Tem muitas pessoas se envolvendo de uma forma tão profunda em assuntos políticos que começam a se degladiar. Isso é tudo que Satanás quer. Brigue, aí a pessoa briga, ela é do partido A ou do partido B, então ela briga, e ela já fala, ela já arruma aquilo lá como pretexto para ela não voltar mais na igreja, porque então isso é obra do inimigo que está trabalhando. Ele tem trabalhado e tem nos rondado com constância, né? Nós que estamos na igreja, nós temos as nossas imperfeições, sim, mas nós precisamos estar atentos e nós precisamos fazer o quê? A irmã já disse aí, nós precisamos orar, nós precisamos ponderar mais, nós precisamos ir mais ao templo, nós precisamos ler o livro de Mórmon, quantas vezes for necessário, precisamos nos apegarmos à barra de ferro, às escrituras e nos fortalecermos, porque dentro da própria igreja, muitas vezes, há essa divisão. As pessoas brigam, fazem inimizade, aí já falam, não vou mais na igreja porque fulano falou isso, porque falou aquilo. Isso tudo é obra de Satanás, né? E ele está trabalhando assim incessantemente. Então, nós estamos na igreja, precisamos ter cuidado. Inclusive, o presidente, ele fala que se o mundo desejar saber o que vai acontecer, que leia a Bíblia, o livro de Mórmon e Doutrinas e Convênio, que examine as revelações de João. Assim como Deus vive, essas revelações se cumprirão. Olha, isso é uma promessa de um profeta. Nenhuma delas deixará de realizar-se, e a mão de Deus está começando a manifestar-se na terra. Seu juízo está às portas, calamidades sobrevirão sobre nações da terra, mas nós mesmos devemos estar preparados para permanecer em lugares santos enquanto os juízos de Deus se manifestarem na terra. A gente tem que ter muito cuidado onde a gente vai, com quem a gente vai estar, em que grupos a gente quer pertencer, né? Que grupos a gente vai querer seguir e vai querer estar envolvido. Como a irmã disse, o seu partido é um partido do Senhor, é o melhor partido que existe. É um partido único, que não tem outro. Tudo que vem na terra, lógico, o Senhor deixou todas as coisas na terra e deixou para que acontecesse tudo que está acontecendo, para que os países tivessem governantes, tivessem administradores, mas a coisa está perdendo o rumo, a coisa está perdendo a mão. Então, tem acontecido coisas assim que a gente fala, não é possível. Realmente são sinais da segunda vinda, porque chegou um ponto assim horrível. A gente vê famílias se destruindo, famílias separando, outros até assassinando pessoas da própria família.
A gente vê poder comprando situações. Eu comentei com a Lígia, semana passada, retrasada, uma moça foi atropelada aqui na minha cidade, às 10 horas da manhã, por um juiz de direito aposentado, né? O homem estava totalmente embriagado, uma mulher dentro da caminhonete dele, que ele tinha passado a noite em farra, com uma mulher nua dirigindo a caminhonete, e ele atropelou essa moça que estava indo trabalhar. A moça trabalhava em 2 empregos, ajudava a família, ele atropelou essa moça e ele foi preso porque ele exalava cheiro de álcool, ele falava com voz pastosa. Um rapaz de um supermercado foi lá, arrancou a chave da caminhonete e falou: daqui você não vai sair, nós vamos chamar a polícia, você não vai fugir, você não vai sair do flagrante, então você não vai, e tirou. E o homem não falava nem coisa com coisa. Ele foi preso. Lá na delegacia, lá para onde ele foi, ele não deixou fazer exame de sangue, mas o médico constatou que realmente ele estava em estado muito grande de embriaguez, né? E a moça foi levada para o hospital, ela teve, não sei, 3 paradas cardíacas, faltou um pouquinho, ele passou por cima dela, mas não passou na cabeça. Ela fez 3 cirurgias, mas ela não resistiu, ela tinha 30 anos, ela veio a óbito. Ele ficou preso uma noite e ele foi libertado. E para ser colocado em condições de responder em liberdade, ele pagou 40 mil reais. Ou seja, será que uma vida vale 40 mil reais? Então, e é um homem casado, que tem filhos moços. Então, é a degradação da família, É uma degradação, né, Snyder, da própria sociedade. da própria sociedade. A mulher É uma dele, degradação, a entendeu? mulher estava nas redes sociais defendendo o marido, mesmo com tudo isso aí, sabendo que o marido, a situação que ele estava, da onde ele estava vindo, né, aquela hora que ele passou a noite toda fora de casa. Então, as famílias começam a ser cada vez mais atingidas. E se na igreja é difícil muitas vezes, a gente não deixa de ter os nossos desafios. Algumas famílias têm até mais, alguns problemas até mais profundos. Imagina para quem não está na igreja e para quem acha que às vezes o dinheiro resolve tudo porque tem muito, então isso é o bastante. Imagina para essas pessoas como a coisa vai ser no último dia, como que vai ficar a situação dessas pessoas, né? Então que a gente possa seguir os conselhos dos nossos líderes, dos nossos profetas. E ele diz aqui, né, o que podemos aprender, o que nós podemos aprender acerca dos sinais da segunda vinda, né? Aí ele diz assim: se o mundo deseja saber o que vai acontecer, que leia a Bíblia, o livro de Mórmon e Doutrinas e Convênios, que examine revelações de João. Assim como Deus vive, essas revelações vão ser cumpridas, né? E ele diz assim: aprendemos no capítulo 24 de Mateus que Jesus, em certa ocasião, ensinou aos seus discípulos muitas coisas relativas ao seu evangelho, o templo, os judeus, sua segunda vinda e o fim do mundo. E eles perguntaram-lhe: mestre, quais serão os sinais dessas coisas? O Salvador respondeu, mas de modo bastante sucinto: enquanto estamos nesse assunto, desejaria ler uma parte da palavra do Senhor para nós, que esclarece esse tema de modo mais completo, né? Então, o texto da palavra do Senhor é uma revelação concedida aos santos dos últimos dias em 7 de março de 1831, né? Onde ele diz assim, que estamos vivendo no final dos tempos, e é verdade que há muitos acontecimentos importantes e grandiosos prestes a acontecer nesses últimos dias, né? Então, isso aí já vem sido revelado para nós há muito tempo, né? O Filho do Homem virá, isso nós temos certeza, né? E que a gente possa estar preparado, que nós possamos nos prepararmos mesmo, da melhor forma que nós pudermos, e nos esforçarmos para que a gente possa viver
o Evangelho, viver as coisas inerentes ao Evangelho, aquilo que nós possamos aplicar na nossa vida, tudo o que é necessário para nos prepararmos para a segunda vida, né? O presidente ele diz assim que o Senhor ele tem uma obra extraordinária a realizar no futuro e está preparando um povo para fazê-lo antes da sua vinda. Ele diz assim: a pergunta que posso fazer, irmãos e irmãs, é: estamos preparados em nosso coração? Temos plena consciência dessas coisas? Como povo, nos damos conta de nossas responsabilidades perante ao Senhor? Olha as perguntas. O Senhor levantou um reino de sacerdotes aqui nos últimos dias para estabelecer sua igreja e reino e preparar o caminho para a segunda vinda do Filho do Homem. E o Deus do céu colocou nas mãos dos seus servos as chaves do reino e disse: tudo o que decretei a esses meus servos será cumprido, pois lhes será dado poder para selar tanto na terra como no céu, para que o dia que a ira do Deus Todo-Poderoso se derramar sobre o mundo. Então, aqui ele fala sobre o sacerdócio. A Isabela ela fez alguns slides que ela vai podendo passar para nós, né? Ele diz assim: acho que muitas vezes nós, como élderes de Israel, está falando bem para os irmãos aqui, os portadores sacerdotes, e santos dos últimos dias, não compreendemos plenamente nossa posição diante do Senhor. O trabalho exigido de nós é grandioso e sublime. É a obra de Deus Todo-Poderoso. Somos responsáveis por apresentar o Evangelho de Cristo a todas as nações da terra. Ele está falando aqui do quê? Da segunda vinda. Sim, mas o que ele está dizendo para a obra ser apresentado para todos na terra? Ele está falando da obra missionária. Obra missionária. Podemos? Quem puder ler para mim, que possa ler. Portanto, temei e tremei, é povo, porque o que eu, o Senhor, nele decretei, nele será cumprido. Em verdade vos digo que aquele que saírem para levar essas novas aos habitantes da terra, será dado poder para selar, tanto na terra como nos céus, os incrédulos e rebeldes. Sim, em verdade, selá-los para o dia em que o irá. A ira de Deus se derrama sem medida sobre os iníquos. Uau! É o que você vem falando, né? A gente Pois é. tem que se preparar e levar a palavra de Deus para aqueles que não têm o conhecimento, né? E nós que somos da Igreja Santos, temos o nosso dever de cumprir com os nossos mandamentos e sermos discípulos obedientes, né? E distribuir esse conhecimentos que a gente tem através dos nossos, como é que fala? O nosso presidente, o nosso bispo, as pessoas que nos orientam, levar essas palavras para esses povos, para essas pessoas que não têm esse conhecimento. Eu sei que às vezes é difícil, né, você comentar, às vezes as pessoas não aceitam da forma que a gente expõe, mas também nós temos que ter paciência, porque por falta do conhecimento, eles demoram para assimilar aquilo que a gente entende por conhecimento, né? Nós temos que ajudar essas pessoas, né? Nós temos que fazer a nossa parte e tentar ajudar essas pessoas que não têm o conhecimento, essas pessoas que não estão se preparando, né? A verdade é que
a obra missionária, agora, sempre foi importante e fundamental, mas nesses últimos dias ela é mais importante, ela é mais necessária, né? A obra missionária, ela faz parte da preparação para a segunda vida, né? Como a obra vicária, como nós também, a gente fazer as ordenanças pelos nossos antepassados, né? Então, obrigada, irmã. E o Elder, o Droff, ele fala assim que nós precisamos preparar-nos individualmente para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele diz que nós estamos vivendo uma era crucial, né? E as profecias que são relativas à nossa época, todas estão sendo cumpridas diante de nossos olhos. Aí ele pergunta assim: será que nós estamos preparados para confrontá-las? Então, a gente está vendo aqui as virgens, as 10 virgens, e ele diz, depois alguém vai ler para mim, mas ele diz assim: o Salvador comparou o reino de Deus às 10 virgens que levaram sua lâmpada e foram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-os para vós. E tendo ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu-lhes: em verdade vos digo que não vos conheço. Está lá em Mateus 25, 12. Olha, que a gente possa ser como as virgens, as 5 virgens sábias, que prepararam as suas lâmpadas, porque ouvir do Senhor o que está dizendo aqui, quando pediu para abrir, e ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Já pensou nós chegarmos diante ao Senhor e ele dizer, fechar a porta e nós batermos e ele dizer: não, nunca te vi, não vos conheço. O Joseph, ele fez uma tradução disso aí, que, na verdade, é nós que vamos dizer: Senhor, eu não te conheço, porque eu não segui os teus mandamentos. E a tradução que eles fizeram, né, nessa das virgens em português, não é, eu não gosto de chamar elas de loucas, porque em inglês são as foolish, né? Foolish não quer dizer, não está chamando as 5 que eram foolish, praticamente bobas, né? Não está dizendo que elas eram iníquas, que elas eram pessoas más. Não, elas não eram, irmã, nenhuma delas. Elas não foram prudentes, né? Elas foram imprudentes, porque mesmo nós, na igreja, se a gente for comparar, né? As pessoas que hoje têm o azeite, como as virgens, as pessoas que têm o azeite na lâmpada, são as que vivem a religião, né? São aquelas pessoas que pagam o dízimo, né? Que saldam na sua vida pessoal as suas dívidas, guardam os mandamentos de Deus, né? Não, jamais elas vão blasfemar contra o santo nome de Deus, né? E tanto homens quanto mulheres, né, que eles andam na luz do Senhor, são realmente como as virgens sábias, né? Porque nenhuma delas era iníquas, aí não se fala em iniquidade, mas se fala em não estar preparada. E como a nossa aula hoje a gente fala sobre a preparação para a segunda vinda,
esse comparativo que é feito com as virgens, né, com as 10 virgens, justamente é o que o Senhor espera de nós hoje, que a gente possa estar se preparando, a gente possa fazer as coisas que o Senhor requer de nós na igreja, né? Que a gente possa sermos realmente os santos dos últimos dias, né? Aqueles que... O que é santos dos últimos dias? Quando eu conheci a igreja, eu lembro que eu tinha um bispo e ele deu uma aula e eu participei nessa aula. Aí ele falou que uma pessoa tinha perguntado para ele, uma pessoa que não era da igreja, por que vocês falam os santos dos últimos dias? Na sua igreja só tem santo, né? Só pessoa santa. Ele disse, não, santos não é da forma que você está pensando, né? Uma pessoa que é santo, aquele lá é santo. Não, não. São os seguidores de Jesus Cristo, né? Os santos dos últimos dias são aqueles que realmente estão dispostos a fazer o sacrifício, seguir ao Senhor, porque viver o evangelho não é fácil. Não é fácil para ninguém. Todos nós temos os nossos desafios, todos nós, mas a gente tem que tentar. A gente tem que fazer o melhor da gente. A gente tem que realmente ter o desejo, né, de ser um seguidor e, comparando com as 10 virgens, a gente preparar a nossa lâmpada com o nosso azeite, né, que são essas coisas para que a gente, no último dia, tudo possa estar bem para nós. Irmã Snaide, E às vezes a gente pode oscilar entre as virgens sábias e as virgens bobas, né? Foolish virgins. Porque às vezes a distração é uma coisa, é outra. Aí a gente acaba. E elas, assim, quando eu penso nessas virgens, elas fizeram o esforço, né, de ter as lâmpadas, de comprarem as lâmpadas, de irem até o casamento, né, do noivo e tal. Então, elas fizeram muita coisa, só que elas não se prepararam totalmente. Então, a gente, de vez em quando, a gente cai nas foolish virgin, nas bobas, que não se prepararam. Distração de trabalho, de rede social, de problemas, família, relacionamento com o marido, com tanta coisa, a gente acaba, sabe, não está totalmente assim iníqua, né, fora, mas ao mesmo tempo a gente pode deixar essas distrações, deixar a gente despreparada também. com Exato. licença. Eu Só queria falar que o Elder Oaks, ele deu um discurso e ele comparou as 10 virgens aos membros da igreja, Exato, preparados e aos despreparados. exatamente, Falou porque isso. Então, a questão aí é que nós temos o conhecimento. Então, isso pesa mais no final. Porque no nós temos final, o nós vamos conhecimento. ser muito mais cobrados, nós Nós cristãos. vamos ser muito mais cobrados porque eu tenho conhecimento, então vai ser Exatamente. cobrado. Claro que ninguém é perfeito, ninguém vai morrer Não, o Senhor perfeito, não exige perfeição nossa, o ninguém. Senhor não quer. O Senhor vai ver as intenções, as boas intenções e o que a pessoa fez na sua vida para Exato, ser melhor, não a exato. perfeição. Eu me lembro do meu selamento, quando eu e meu esposo nós fomos selados, eu lembro que o nosso selador, ele falou uma coisa que eu guardei, muitas coisas talvez eu não tenha guardado, porque a gente não guarda tudo que a gente ouve na igreja, mas tem coisas que marcam, e ele disse no nosso selamento, nunca troquem uma ida ao templo por uma pizza. Às vezes vem um amigo de outra cidade, aí você fala, não, mas hoje meu amigo está aqui, essa pessoa veio de longe, não, eu preciso ficar com eles para dizer. O templo está lá, o templo não vai sair do lugar. Ele falou: nunca deixem, nunca troquem o templo por uma pizza. Permaneçam fiéis e saibam o compromisso que vocês têm com o Senhor. Isso tudo faz parte da preparação para um dia vocês poderem voltar a viver com o Senhor, para a preparação para a segunda vinda. Ele falou isso no nosso selamento, é uma coisa que eu guardei para mim, sabe, para a minha vida, isso aí. Nunca troque, modo de dizer, entre aspas, a pizza por uma ida ao templo. Né? Você deixar de ir ao templo porque, não, eu não vou no templo porque eu tenho que fazer alguma coisa Tem ou outra. uma coisa, né, Isla? Então a A gente não gente, pode. a gente tem que pensar numa coisa também, que vem muito quando eu vou agora no templo, eu fico muito pensando nisso, né? Quanta fila que tem lá esperando por nós para ajudar aquelas pessoas que estão lá do outro lado do véu, né? Muitas Muita gente. pessoas.
Muita Então, já gente. esse compromisso, uma vez que você faz um compromisso com o templo, né, de você ir, seja uma vez por mês, ou seja de 15 em 15 dias, ou toda semana, é engraçado que eu sinto isso. Quando vai chegando os dias de eu ir, é aquela vontade, e eu já penso de que quantas pessoas estão ali, né? Quanto irmãos que eu posso ajudar ali, né? Se eu deixar de ir, Exato, né? É um exatamente. compromisso muito bonito que a gente se apega, faz por, né? E não é um sacrifício, na verdade, é um prazer, né? Exato, Já exato. muita gente É fazendo a nossa entende, parte. né? Exato. Então, e ele diz assim, o Helder, também, obrigada, irmã. E ele fala assim que sinto ele, o Helder, o presidente, está dizendo assim, sinto a necessidade de advertir meus irmãos, os santos dos últimos dias, para que vivam sua religião e preparem sua lâmpada, pois assim como vive o Senhor, sua vontade será cumprida. A vinda de Jesus está próxima às portas. Os justos não podem salvar os iníquos. Precisamos, cada um de nós, viver em retidão, ou seja, guardar os mandamentos de Deus, né? E aí, mais à frente, ele diz: quem estará preparado para a vinda do Messias? Aqueles que desfrutarem a companhia do Espírito Santo e viverem sob a inspiração do Todo-Poderoso, que habitarem em Jesus Cristo e apresentarem frutos à honra e glória de Deus. Nenhum outro povo estará pronto. Então, quem estará pronto realmente é quem são os verdadeiros segmentos que vivem, os seguidores do Senhor e que vivem realmente, vivem a religião, são seguidores que estão dispostos a dar tudo para serem os seguidores de Jesus Cristo. O Senhor não quer a perfeição de nenhum de nós, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele nos conhece e sabe, mas que a gente possa, pelo menos, realmente sermos seguidores fiéis e verdadeiros dele. Coração disposto a seguir, né? Seguir. Ele fala assim: oro para que vivamos de maneira a não estarmos. Olha só, isso aqui a irmã até falou em inglês, né, sobre as virgens, mas aqui é uma citação de não sou eu que estou falando, né, a citação de um presidente, ele foi presidente da igreja. Oro para que vivamos de maneira a não estarmos entre as virgens loucas, mas a compreendermos os sinais dos tempos, cumprirmos nossos deveres, mantermos nossa integridade, vencermos o mundo, estarmos preparados para receber o Redentor quando ele vier com alegria e não com pesar e vergonha. E é aquilo que eu disse, pessoa, a gente tem que bater lá e o Senhor dizia, não, nunca te vi, não te conheço. Que vergonha, que tristeza para a gente. Aí ele diz assim, confie em Deus, cumpram seus deveres, lembre-se de orar. Teve a irmã aí que no começo da aula ela foi bem clara em citar algumas coisas e dentre ela disse orar. Lembre-se de orar, tenham fé no Senhor e trabalhem para a edificação de Sião. Como que a gente trabalha para a edificação? Diva, me fala. Como que a gente trabalha para edificar Sião? Várias coisas, né? Servir ao próximo. Isso. Servir ao próximo é o principal, né? Porque eu gostaria de falar, né, que é bem claro, né, que a salvação ela é individual e cada um vai encher sua lâmpada, né? Isso. Então, a gente tem que vigiar e orar, como a irmã falou, orar e vigiar, né? Nós temos que servir, né? Servir ao próximo e também cumprir com as ordenanças vicárias do templo, né? Exatamente. Nós temos que magnificar os nossos chamados na igreja, fazermos a obra vicária. A gente, às vezes, já tem um certo tempo, a gente já fez o batismo para vários familiares, e às vezes a gente negligencia essa parte da obra vicária. Mas o tempo está se abreviando, o tempo está ficando curto. Nós precisamos correr, acelerar. A obra tem que ser acelerada. Nós precisamos cuidar dessa parte da obra vicária. É muito importante, por exemplo, na Diva, a Sociedade Socorro, eu não sei se o Jorge está no grupo ou se ele já saiu, mas ele foi presidente de missão, ele foi presidente de estaca, e melhor que eu posso falar, ele poderia falar se ele tivesse
né, no grupo, mas a gente, muitas vezes, a gente acha que a gente está fazendo tudo certo, mas a gente negligencia algumas coisas que fazem parte e são fundamentais para que tudo seja cumprido e tudo seja preparado para a segunda vinda do Salvador, né? Então, tudo vai terminar bem. Eu já disse, né, eu tenho certeza que no último dia, se nós fizermos a nossa parte, não com perfeição, mas fizermos com o Espírito, nós estivermos interligados ao Senhor, através do Espírito, nós estivermos nos preparando com todos os desafios que nós temos nessa vida mortal, com esse mundo maluco que está aí fora, as coisas absurdas que nos remetem a ter certeza que a segunda vinda está batendo nas nossas portas, que se a gente fizer essas coisas, eu tenho certeza que no último dia tudo vai ficar bem. O Senhor, ele nos conhece, como ele conhece a palma da mão dele, ele nos conhece individualmente, né? Então, ele sabe o coração de cada um e ele sabe o que nós estamos fazendo. Então, que a gente continue não sendo perfeitos, porque nós não somos, mas a gente continue tendo o desejo de fazermos as coisas corretas para que no último dia tudo esteja bem e que na segunda vinda a gente possa realmente estar diante dele, né? Eu sei que essas coisas todas são verdadeiras. Eu sei que a preparação para a segunda vinda ela é importantíssima. Então, a gente tem que trabalhar essa parte aí, e o que tiver, cada um, ninguém vai falar de ninguém, cada um vai ver aonde será que eu tô falhando em tal coisa, acho que tal coisa eu não fiz bem, eu preciso me preparar e me aprimorar, né? Eu acho que se nós fizermos isso aí, cada um procurar corrigir aquelas arestas que a gente tem, todos nós temos na nossa vida, eu acho que isso aí já é um grande passo. Nós estamos em sintonia com o Espírito Santo, né? Não deixar ele se afastar de nós, para que a gente não tenha que viver essas coisas malucas do mundo e que a gente tenha que estar realmente nos preparando, lendo as Escrituras, participando, indo tomar o nosso sacramento, que isso aí é fundamental, né? Que a gente possa estar renovando os nossos convênios com o Senhor, que a gente possa realmente estar se preparando e tentando lapidar a nós mesmos, não para atingir a perfeição, mas para que a gente possa estar próximo ao Senhor. A Isabela tem um vídeo que ela gravou para nós, que é uma mensagem. Isabela. Vou compartilhar agora. Isso. É um discurso que eu achei que, para complementar a nossa aula, ele era bem, bem especial. E a Isabela, ela, inclusive, gostou também desse discurso. Deixa eu ver aqui. Então, que nós podemos estar atentos aos sinais. As Escrituras estão repletas de referências sobre a segunda vinda, um acontecimento ansiosamente esperado pelos justos, mas que os iníquos temem ou rejeitam. Os fiéis de todas as épocas refletiram a respeito da sequência e do significado dos diversos eventos que foram profetizados, tanto os que ocorreriam antes como aqueles que ocorreriam depois desse marco na história do mundo. 4 fatos são indiscutíveis para os santos dos últimos dias. 1. O Salvador retornará à Terra em poder e grande glória para reinar pessoalmente durante um milênio de retidão e paz. 2. Na época de sua vinda, os iníquos serão destruídos e os justos ressuscitarão. 3. Ninguém sabe quando ele virá, mas 4. Os justos são instruídos a sinais da segunda vinda e preparar-se para ela. Embora sejamos impotentes para alterar o fato da segunda vinda e incapazes de saber exatamente quando ela ocorrerá, podemos acelerar nossa própria preparação e tentar influenciar a preparação daqueles que nos rodeiam. Estamos vivendo na época profetizada, em que a paz será tirada da terra, em que todas as coisas estarão tumultuadas e o coração dos homens lhes falhará. Há muitas causas temporais para o tumulto, tais como guerras e desastres naturais, mas a maior causa de tumulto nos dias de hoje é a situação espiritual das pessoas. O mal que costumava ficar escondido e restrito a certos locais, hoje é exibido com orgulho. As raízes e os baluartes da civilização estão sendo questionados e atacados.
Os países rejeitam sua herança religiosa. Não é de se admirar que muitos de nossos jovens e adultos estejam envolvidos com pornografia, coloquem piercing em várias partes do corpo, busquem egoisticamente satisfazer seus desejos, comportem-se de modo desonesto, vistam roupas fora do padrão, usem linguagem obscena e busquem prazer sexual degradante. Estamos cercados de dificuldades por todos os lados, mas com fé em Deus confiamos nas bênçãos que Ele prometeu àqueles que cumprem seus mandamentos. Temos fé no futuro e estamos nos preparando para ele. Tomando emprestado uma metáfora do mundo das competições atléticas, não sabemos quando o jogo vai acabar e não sabemos qual será o placar final. Mas com certeza sabemos que, quando o jogo finalmente terminar, nosso time será o vencedor. Eu sei que... Obrigada, Isabela. Muito obrigada. De nada. Eu sei que todas essas coisas são verdadeiras. Eu sei que realmente esse é o tempo para nos prepararmos, para que quando o Senhor chegar, o Senhor voltar, nós possamos estar dentre aqueles que serão ressuscitados e poderão viver eternamente com Ele. Eu sei que muitas vezes as coisas são difíceis, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas se nós nos esforçarmos, tudo vai ficar bem no último dia. Essa é a aula que eu compartilhei com vocês, que eu preparei com carinho, com a ajuda da Isabela, e sou muito grata pela oportunidade de ter compartilhado essa aula e pela participação de vocês também, que é fundamental. E essas coisas eu deixo no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigada, Isaide. Obrigada, Muito boa Snaide. aula. Obrigada, irmã Snaide. Queremos Eu que agradecer a agradeço. Obrigada. Snaide por sua aula. Nada. Realmente isso nos fez entender e avaliar que nós temos que acompanhar os acontecimentos. Não podemos nos desligar das coisas, das notícias, que algumas vezes, realmente, a maioria das vezes são desagradáveis, né? Mas nós temos que acompanhar os acontecimentos, porque isso vai nos mostrar quão próximo estão os tempos. E essa aula da irmã Snaide nos fez realmente entender melhor a importância de nos prepararmos. E isso tem que ser agora, hoje. Não daqui a algum tempo, não amanhã, não sei quando. Agora é o momento, porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, que estejamos preparados e nós temos tudo nas mãos. Como diz, nós temos tudo, porque nós temos o Evangelho verdadeiro, né? E então, estamos na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, nós temos pleno conhecimento, né? A igreja foi restaurada, o sacerdócio foi restaurado, né? Então, nós temos tudo. E temos os templos. Uau, isso completa. E pertinho, né? Yes. Então, que nos preparemos hoje. Mesmo com nossas imperfeições, que nos preparemos hoje. Agora é o momento. Obrigada, Snaide. Obrigado por nos dar Obrigada pela oportunidade. essa edificante. Muito bonito.